Glória a Deus. Estamos num fim de semana intenso, maravilhoso, cheio de coisa boa do céu para nós. E essa manhã, Deus tem algo especial, Deus tem algo reservado para o seu coração, exatamente aquilo que você precisa. Pastora Flor já foi para o aeroporto, já está voltando para casa. Nós ainda estamos com os nossos queridos aqui, Pastor Paulo e Verônica, que vão orar no final do culto por nós, né? Eu estava me lembrando hoje de manhã, Verônica, pastora Verônica, que eu sonhei com você há 3 meses atrás, mais ou menos. E hoje, quando você disse que tinha orado por mim, Deus me fez lembrar daquele sonho. Eu te vi antes de te ver. Deus é bom, não é? A Yara teve visão aberta hoje de um leão muito grande. E a igreja ia atrás, na sombra desse leão, num campo de trigo. E ela não queria nem voltar, queria ficar lá. Estaremos lá um dia, né? Também estamos com o pastor Valceli, Neia. Pastora Neia chega aqui. Pastor Valceli vai ministrar hoje à noite. E eu tenho certeza, irmãos, como Deus é bom para nós, né? Como Deus é bom. Pastora Neia, para quem não pôde vir, nem na sexta e ontem no congresso, é uma amiga querida, pastora, teoterapeuta, e vai ministrar a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Ela vai se apresentar melhor. Então, abra seu coração. Abra seu coração. Essa mulher é uma profeta do Senhor. E ela tem algo especial para nós. Amém? Você crê? Então, estenda a sua mão para cá. Vamos abençoá-la. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida da tua serva. Eu sei que o Senhor já falou com ela, que o Senhor já colocou no coração dela a sua palavra para nós, para Esmirna nessa manhã. Eu sei que o Senhor já sabia de cada um de nós que estaria aqui, por aqueles que estão acompanhando esse culto online. Meu Deus, eu sei que essa palavra ela é certeira, assertiva, ela vem de encontro, ela vem no centro daquilo que nós precisamos. Meu Deus, nós a abençoamos, a graça, a ousadia, o poder do Senhor se manifeste através da vida da tua filhinha, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, amém? Que bom, como é bom estar aqui, desde sexta-feira, nesse mover de Deus. Deus já tem falado tanto conosco, Deus tem derramado tanto, e que você possa estar aberto, ainda hoje, agora, ainda hoje à noite, amém? E com certeza o Espírito Santo já está aqui nesse louvor maravilhoso. Nós já invocamos a presença do Senhor, porque Deus é bom. Amém? Deus é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Gostaria que você se colocasse em pé mais uma vez. Eu quero que você feche os teus olhos por um momento. Coloca agora a tua vida na presença do Senhor. Vamos passar alguns segundos apenas orando. Peça para que o Espírito de Deus visite o teu coração, visite a tua mente com essa palavra. Em nome de Jesus, vai dando espaço para que essa presença do Espírito que já está aqui, porque Ele já está se movendo, fale com você agora na palavra. Senhor, quebra todas as resistências humanas, vai tirando todo o cansaço, vai restaurando cada vida agora. Orecaxere e alarabás. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, no nosso coração para falar, para ministrar, para nos curar, para nos dar entendimento da tua palavra. Nós precisamos de ti. Diga para o Senhor: eu preciso de ti, eu preciso do teu mover na minha vida, eu preciso da tua graça.
graça, porque não somos nada sem o Senhor, não podemos nada sem a presença do Pai, sem a presença viva do Espírito que nos fortalece, que nos acrescenta. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra venha como bálsamo, que a Tua palavra venha como um refrigério nas nossas vidas, nos esclarecendo, ó Pai, e nos impulsionando a andar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Senhor. Por isso, ó Pai, fala conosco, leva cativo o nosso pensamento em obediência a Ti, Senhor. E usa-me conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Abra comigo sua Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Acharam aí, irmãos? Amém? Já está ali, né? Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito demais. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, um tronco, e construamos um lugar, uma casa, onde habitarmos. Ele respondeu: ide. Um deles disse: serve-te de ires com teus servos. Ele respondeu: eu irei. Ele foi com eles. Quando eles chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, derrubando um deles um tronco, o ferro do machado caiu na água. Ele clamou: ai, meu senhor, porque era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou o lugar, e Eliseu, cortando um galho, lançou-o ali e fez o ferro flutuar, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. Amém? Eu quero falar com os irmãos a respeito de expandir, a respeito de expansão. Mas essa expansão é a nível espiritual. É uma expansão a nível de maturidade espiritual, de posicionamentos que nós precisamos ter diante da palavra, diante de situações que nós vivemos no nosso dia a dia, diante de um país com uma política como está a nossa. Nós precisamos expandir, então, no nosso entendimento de que Deus continua sendo Deus apesar de. Que Deus continua sendo Deus para nos abençoar, para nos suprir. E para que ainda em meio ao caos, haja expansão na vida daqueles que são do Senhor. Porque essa é a promessa de Deus. Vida abundante. E vida abundante de paz. Vida abundante de alegria. Vida abundante de vida familiar, de vida financeira, de saúde. A vida abundante do Senhor é liberada sobre a sua igreja. Mas para vivermos essa vida abundante, nós precisamos aumentar, elevar o nosso nível espiritual, de entendimento da palavra, das promessas e de alinhamento com a vontade de Deus. E nós vemos aqui aqueles discípulos de Eliseu, que eram jovens, discípulos jovens que queriam ver a expansão do reino. Eles estavam preocupados em expandir o reino, e eles estavam com Eliseu
aprenderam com Eliseu e eles tinham um coração submisso àquele profeta. E eles andavam em alinhamento com a palavra daquele profeta. E nós precisamos andar em alinhamento com a nossa liderança, com os profetas do Senhor. E alinhamento, em primeiro lugar, com o próprio Deus. Então eu vejo alguns pontos nessa passagem. E a primeira coisa, eles perceberam que o lugar que eles estavam morando com Eliseu era um lugar pequeno. E eles fazem uma proposta para Eliseu, de irem para o Jordão e construírem um lugar maior, para que ali eles pudessem habitar. Mas quando eles estão falando dessa construção, não se tratava de um investimento material, não se tratava de vaidades materiais, mas se tratava de uma necessidade que havia no meio deles, em comum. Então havia uma unidade, e eles queriam crescer juntos, eles queriam conquistar juntos, por isso que eles queriam um lugar maior. E nós temos vivido um tempo de individualismo, nós temos vivido um tempo onde as pessoas, e isso ficou bem evidente pós-pandemia, de um individualismo e um egoísmo, onde as pessoas, a partir da pandemia, começaram a olhar só para si, só para suas próprias necessidades. As pessoas começaram a entrar nessa visão egoísta, de que o importante é eu ter, é eu ser, é a minha felicidade, é a minha conquista. E esse individualismo tem roubado até a vida espiritual e a vida em comum do reino, na prosperidade da obra. Por isso que muitos estão enfraquecidos, por isso que muitos estão adoecidos ministerialmente, espiritualmente, por isso que tem faltado forças, porque muitas vezes há um ativismo tão grande, há um esforço tão grande para si próprio, para a sua própria conquista, que não estão vivendo mais o reino de Deus. Então aqueles discípulos, eles falam para Eliseu: vamos construir um lugar maior, para termos mais espaço, para fazermos mais, para termos mais gente conosco. Havia uma preocupação com a própria obra, com o próprio reino. E em segundo lugar, nós vemos aqui a resposta de Eliseu: vão, podem ir, construam um lugar. Havia um envio de Eliseu, mas qual foi a resposta dos discípulos? Não, meu Senhor, tenha bondade de vir conosco. Não queremos ir sozinho. Nós precisamos da presença do profeta. Percebem isso? Vem com a gente. A tua presença é importante. E sabe o que acontece? Havia uma necessidade e um plano. E eles foram buscar a autorização daquele profeta e a direção daquele profeta. Mas mais do que essa autorização, eles precisavam da presença do profeta junto. Muitas vezes nós temos necessidades, nós fazemos planos, mas nós não os apresentamos a Deus. Nós não chamamos a presença do Senhor. E a Bíblia fala que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não adianta você fazer um plano, tomar uma decisão e começar a andar debaixo da sua própria direção, do seu próprio plano e projeto, sem a direção de Deus, sem a direção e a vontade e o alinhamento do Senhor.
E muitas pessoas têm vivido isso. Vão fazendo, e quando as coisas começam a dar errado, aí eles se lembram de buscar a Deus. E aí eles acham que Deus tem a obrigação de abençoar, de mudar a situação. E essa é a questão que nós temos vivido. As pessoas entram em relacionamentos errados e acham que aí vão orar para Deus transformar, para Deus mudar, sendo que aquilo não teve a direção de Deus. E aí as coisas vão se complicando, porque na sua própria vontade, egoísta, sem a direção de Deus, as pessoas têm se enrolado. E isso vai gerando frustração, vai gerando sentimento de fracasso, vai gerando esfriamento na fé. E nós temos visto muitas pessoas abatidas espiritualmente. Muitas pessoas que rompem com amizades, rompem com o ministério, porque se frustram e acham até que Deus não olha, que Deus não se incomoda, que Deus não abençoou. Só que eu quero te dizer, coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Busque a direção de Deus em tudo aquilo que você for fazer. Espere a resposta do Senhor antes de tomar uma decisão. E aí sim, você vai ser abençoado. Porque Deus é zeloso. Deus é ciumento. Deus, Ele é também juiz. E a palavra do Senhor fala: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jeremias 29 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Fala de todo o coração. Amém? É de todo o coração. Não é mais ou menos. Não é um pouquinho do coração, porque às vezes nós buscamos a Deus um pouquinho. Nós temos uma situação e nós entramos numa campanha, num jejum. E quando a coisa aperta, vem o desânimo, vem o abatimento e a gente já abandona o propósito. Porque acha que Deus está demorando demais. Porque acha que não vai acontecer. Mas a fé é provada no dia difícil. A fé é provada no dia mau. Efésios 6,13 fala: depois de terdes vencido, permaneceis inabalável. Mas é preciso vencer, e para vencer é preciso suportar. Em oração, em busca, em fé, mas em mudanças de atitudes também. Em mudanças de pensamentos, como nós temos falado todos esses dias. Então, busque a Deus. Eles falaram: não, Senhor, tenha bondade de vir conosco. E nós precisamos falar: Senhor, tenha misericórdia, manifesta a tua bondade, venha comigo para essa situação. Esteja comigo, porque eu não posso resolver, eu não posso fazer nada, mas com o Senhor eu posso todas as coisas. E esse entendimento que nós precisamos ter. Lá em João, no capítulo 15, eu quero ler com vocês essa passagem. João 15, diz assim, do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele corta e limpa, apara. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda, tornando-a mais rica e excelente. Vós já estáis limpos pela palavra, ensinamentos que vos tenho falado e discutido convosco. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós sois as varas ou ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito, abundante fruto. Porque sem mim
nada podeis fazer. Diga comigo, sem mim, nada eu posso fazer. Ou melhor, sem Cristo, nada eu posso fazer, né? Sem mim, nada podeis fazer. E o versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, quebrada e murcha, e secará, e o colhem, lançam-no ao fogo e o queimam. Se estiverdes em mim, permanecendo vitalmente unidos a mim, olha que coisa, essa tradução aqui eu gosto, é amplificada. Se permaneceres em mim vitalmente, quer dizer, com energia, com fé. Se você estiver nessa condição, ligado a Ele, e as minhas palavras estiverem em vós, habitando em vosso coração, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Olha que palavra tremenda. Mas há uma condição: estar ligado à videira e dar frutos. Também não adianta estar ligado à videira, não adianta você ter conhecimento da palavra, saber a palavra, se você não fizer da palavra uma ação diária, um estilo de vida, de transformação. Não adianta a teoria, queridos, é a prática que fala, é o testemunho que fala. Como que você é quando você não está na igreja? O que você fala quando você não está aqui? O que você pensa? O que você faz dentro da sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com os filhos? Qual é a forma de tratamento? Como que você trata as pessoas no seu trabalho? Quais são as suas respostas? É isso que fala. Por isso que ele fala, não adianta só estar ligado. É preciso estar ligado e dar fruto. E o fruto se manifesta na prática diária, nas situações diárias. Então nós precisamos entender, sem o Senhor eu não posso, porque a minha natureza é má. Sem o Senhor eu não consigo, porque na minha carne eu sou fraco, quem me fortalece é o Senhor. Então, vem comigo, Senhor. Vem para minha casa comigo. Vem para o meu casamento comigo. Eu não posso ter uma fé teórica, eu não posso ter uma fé religiosa. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo brilhar em mim. Eu preciso que eu chegue num lugar e a presença do Senhor se manifeste, porque eu estou ali e o Cristo habita em mim. E o Espírito do Senhor habita em mim. Então essa presença vai se manifestar, gerando paz, gerando alegria, gerando perdão. E para isso eu preciso ter uma alma humilde, um entendimento de que eu não sou nada sem a presença viva do Espírito de Deus. E eu preciso pedir, Senhor, vem comigo. Aqueles discípulos sabiam disso. E eles falaram, Senhor, tem bondade, tenha misericórdia de vir, porque nós não vamos conseguir. Nós não precisamos da tua força braçal, não é disso que estamos falando. Mas nós precisamos da tua presença, porque a presença do profeta era a presença de Deus. Nós precisamos dessa presença no mundo que nós temos vivido. Queridos, e essa presença precisa começar a partir da nossa casa. A partir dos lugares que nós estamos, dos lugares que nós andamos. E quando essa presença está em nós, nós podemos pedir tudo que nos será feito. Olha que coisa tremenda. Pedireis tudo. Só que tem essa condição. Só que as pessoas não querem, né? Não querem o sacrifício, não querem a renúncia, não querem a obediência, não querem a santidade, não querem o compromisso com a obra. Elas só querem a bênção, elas só querem o status, elas só querem o título. E nada disso serve sem a presença de Cristo, sem a unção do Espírito, porque o que faz diferença na nossa vida é a presença dEle. E lá no Salmos 37,
eu amo esse salmo. Salmo 37. Eu falo muito sobre ele. O versículo 4 e 5. Diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o quê? Tudo mais Ele fará. Então, primeiro, a condição para ter é agradar ao Senhor. Como que nós agradamos ao Senhor? Obedecendo, tendo uma vida reta, fazendo da nossa vida um estilo alinhado com a palavra. Agradamos ao Senhor ouvindo a voz dEle. Mas mais do que ouvir é obedecer, porque tem gente que ouve e não obedece. Não é? Tem gente que ouve, mas não está interessado em obedecer, porque obedecer muitas vezes requer renúncia e sacrifício. Então nós precisamos agradar. E depois o versículo 5 fala: entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Mas entrega de que forma? Confiando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Mas sabe o que acontece? Eu entrego de manhã e à tarde eu estou pegando de volta. Porque a ansiedade vem. E a ansiedade quer falar: não vai dar certo. Você não vai conseguir. A ansiedade põe o medo. E se? E começam a vir todos os e se. Então nós entregamos, mas não confiamos. E não confiamos nesse nível. Por isso que a expansão exige entrega, exige confiança, exige o agradar, o obedecer, e tudo mais Ele fará. Amém? Aqueles discípulos estavam sendo bem treinados, né? Nós precisamos se deixar ser treinados pela palavra e pelos ensinamentos que temos recebido. Mais do que escutar, é ouvir e obedecer. Porque você pode estar sentado aqui escutando, mas não ouvindo. Porque o ouvir gera transformação, gera mudança. O escutar, você escuta, entra por aqui, sai por ali, e daqui a pouco você é o mesmo turrão, o mesmo egoísta, o mesmo individualista, o mesmo que não pratica a palavra de Deus. E em terceiro lugar, ali naquele ponto, daquela passagem, no versículo 5, voltamos lá em 2 Reis 6, versículo 5. Eles foram e cortaram madeira para construção. Diz assim: sucedeu que, derrubando um deles um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele clamou: ai, meu senhor, porque era emprestado. O ferro do machado caiu na água. Queridos, acidentes acontecem. Nós estamos sujeitos a circunstâncias difíceis todos os dias. Andar com Deus não é sinônimo de vida fácil. Pelo contrário, eu acho, né? Andar com Deus é sinônimo de luta, de guerra espiritual o tempo todo. Um dia desse perguntaram para mim: mas a gente vai estar sempre lutando? Eu falei: sempre, porque o mundo é isso. E vai piorar a cada dia. Não vai melhorar. A luta vai acabar quando nós estivermos na glória. Então nós estamos sujeitos a acidentes. Só que muitas vezes as pessoas, na hora de uma fatalidade, de uma circunstância difícil, abandonam Deus. Já vem aquela: Deus não me ama. Deus não ouve a minha oração. Deus não olha. E se esquece que Deus está o tempo todo falando, direcionando, trabalhando. Deus trabalha também no silêncio. Então as lutas que você tem vivido, saiba, o Senhor está olhando, o Senhor está
aí cuidando. Você é servo de Deus, você é íntegro, você tem obedecido. Então creia que o Senhor é contigo e que essa luta vai passar. Você vai vencer, permaneça fiel. E ali, aquele machado cai e se perdeu no rio. E muitas pessoas têm se perdido nas circunstâncias da vida, nas dificuldades da vida. Muitas pessoas têm se perdido no seu passado. Muitas pessoas têm se perdido e ficado ali, preso às suas dores. E nós falamos tanto disso esses dias. Presos a dores emocionais, às enfermidades, presos à falta de perdão, presos na culpa, presos na escolha errada que fez e se culpa, carregando essas dores e se perdem. Estão perdendo a vida, estão perdendo a saúde emocional, estão perdendo a saúde espiritual, estão perdendo a família, porque estão presas, se perderam nos padrões, nas crenças do passado, naquilo que trouxe da genética. É tempo de libertação, é tempo de restauração, é tempo de cura, é tempo de você se posicionar e decidir: eu não quero mais estar perdido. Aonde foi que você se perdeu? Em que momento da sua vida? Pode ter acontecido qualquer coisa, mas nós temos um Deus que pode restaurar. E essa é a questão: ou você crê nesse Deus, ou você é um religioso. Essa é a questão. Ou você se posiciona para viver o novo do Senhor, ou você vai continuar preso, perdido no seu passado, nas suas escolhas, daquilo que não deu certo. Mas Deus nos fala: é tempo de novidade. É tempo de você desfrutar da vida abundante. É tempo de você desfrutar da palavra que foi colocada sobre essa igreja no ano de Benjamim. Não é mais Benoni, é Benjamim. É tempo de ser feliz, é tempo de se alegrar, é tempo de colher da vida abundante de Cristo. Mas sabe o que acontece? A pessoa se perde nas suas frustrações, presa nos seus padrões. E ela se joga para o alcoolismo, ela se joga para a pornografia. E nós temos vivido uma época de tanta pornografia, vício de pornografia dentro das igrejas, que é terrível. Mulheres, eu trabalho só com mulheres, mas eu tenho atendido tantas mulheres com vício de pornografia, que frequentam a igreja em adultério, frequentando a igreja. Estou falando de mulheres porque é o que eu atendo, mas homens nem se fala. Meu marido que diga sobre isso à noite. Porque as mulheres sofrem um reflexo daquilo que o homem trouxe como um padrão, como um vício de crueldade, de violência, de agressividade. Por quê? Porque está perdido no seu passado, na sua infância, no seu sofrimento, e não se renovou no Senhor. Só que esta manhã, Deus está falando que Ele quer tirar um machado do fundo do rio. Mas nós temos uma escolha. Eu quero que esse machado venha para a superfície, ou eu vou deixar ele perdido. Porque o machado é a nossa vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, diz assim o texto, 2 Coríntios 4, versículo 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi concedida, concedendo-nos favores, benefícios, oportunidades, especialmente a salvação, não desfalecemos por falta de ânimo, desalentados de medo, nem desmaiamos de cansaço e exaustão. Antes,
Rejeitamos as coisas, pensamentos secretos, sentimentos e desejos desonestos, métodos e habilidades que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, praticando truques e artimanhas, nem falsificando, adulterando, lidando desonestamente com a palavra de Deus, mas a declaramos clara e abertamente, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, obscurecido e coberto com um véu que impede o conhecimento de Deus, apenas para os que se pedem, para os que estão espiritualmente obscurecidos e morrendo, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não discernam a verdade, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que texto forte. Muitos estão obscurecidos, têm o entendimento, têm o ensinamento, têm o conhecimento da palavra, mas a mente está obscurecida pelo pecado. E a luz do evangelho não consegue resplandecer na pessoa. Por isso que não há mudança. Por isso que não há transformação. Por isso que o machado fica lá no fundo. Porque nós nos adaptamos facilmente às situações. O ser humano é o ser mais adaptável que existe, é ou não é? Nós nos adaptamos a conviver daquela forma. Nos adaptamos a conviver com o problema. E somos muitas vezes até ensinados a isso. A ir levando. Você pergunta para a pessoa, você está bem? Estou levando. Está levando, não sabe nem o que e nem para onde. Só está levando. Está levando a dor, e a vida está passando, e Ele está levando, e Ele está levando tudo, só que Deus não quer que você leve nada, porque todo fardo pesado é para entregar para Ele, para viver a cura. Então não esteja obscurecido no seu entendimento, como diz essa palavra. E quando nós falamos aqui, e eu estava preparando essa palavra, Deus me deu 3 síndromes do que acontece nas nossas vidas hoje, que nos impede a expansão. A primeira é a síndrome da Gabriela, que foi falado aqui ontem. Como que é a síndrome da Gabriela? Nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Esse é o tipo de pessoa que não aceita ajuda, que não reconhece que é falho, que não reconhece os seus erros, que não reconhece que está replicando aquilo que ele sofreu. Então ele replica dentro da sua casa o seu sofrimento. Por isso que ele se torna um religioso, porque nós aprendemos métodos dentro da igreja. Nós aprendemos a levantar as mãos e adorar, sim ou não? Nós aprendemos a orar, sim ou não? E temos uma oração bonita, sim ou não? Mas uma oração bonita não significa uma oração de poder, de unção. Então nós vamos aprendendo métodos e vamos carregando os métodos. E aquilo que trazemos do nosso passado e dos nossos sofrimentos. Então eu sou assim mesmo. Se quiser, é desse jeito. Então desse jeito, você vai passar pela vida sem vivê-la. Desse jeito, você vai ter um casamento frustrado. Desse jeito, você vai passar a vida na miséria. Miséria espiritual, miséria material, miséria de felicidade. Miséria em todas as áreas da sua vida, numa alma egoísta, centrada apenas na sua dor, centrada apenas em você. Então a síndrome da Gabriela está por aí. Só que a palavra de Deus vai contra tudo isso. 2 Coríntios, no capítulo 5, olha comigo, o versículo 17. De maneira que,
se alguém está enxertado em Cristo, Messias, é nova criatura. As coisas velhas, a condição moral e espiritual anterior já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha o que essa tradução diz: se alguém está enxertado. O que João 15 diz? Que nós precisamos estar como? Enxertados aonde? Na videira. Então, se você está enxertado na videira, logo você é uma nova criatura, com entendimento racional, para buscar a mudança, para buscar a transformação, para não ser mais o velho homem, com as velhas dores, com os velhos traumas. Há quanto tempo você tem sido essa pessoa que não muda? Há quanto tempo você tem carregado isso? E você tem ferido pessoas e tem se ferido. Hoje é dia de você clamar e falar: eu quero estar enxertado na videira. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Agora olha Isaías 26, 3. Vamos lá em Isaías 26, 3. E eu falo, Deus é tão tremendo, porque até os textos que foram ministrados nas palestras ontem, estavam aqui na minha pregação. Olha que coisa. Porque Deus é assim, né, gente? A bênção do Senhor, ela é completa. E ela vai falando. Então, Isaías 26, o versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente, sua inclinação e seu caráter está firmado em ti, porque confia em ti. Mais uma vez falando da nossa mente. Nós temos que ter a nossa mente firmada no Senhor, na palavra dEle. E aí haverá a bênção, haverá expansão, haverá prosperidade, porque confiam no Senhor. Salmo 37, 5. Entrega e confia para que tudo mais possa acontecer. Amém? E lá no Isaías 11, o versículo 2, diz que existem 7 Espíritos do Senhor. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Queridos, nós só vencemos essa síndrome se os 7 Espíritos do Senhor estiver sobre a nossa vida. Porque Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá conhecimento, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá conselho. Só vence a síndrome da Gabriela aquele que tem os 7 Espíritos do Senhor. Aquele que tem a sua mente firmada no Senhor, transformada. Por isso que Ele deixa as coisas velhas do homem velho e Ele vive o novo de Deus. E a segunda síndrome é a síndrome do Peter Pan. Vocês já ouviram falar dessa síndrome? Ela existe. A síndrome do Peter Pan são pessoas adultas que evitam responsabilidades, mantêm comportamentos infantis, mas se recusam a amadurecer, porque têm medo de serem julgados, medo de serem rejeitadas pela sociedade. Então, essa síndrome impede a pessoa de crescer na vida profissional, na vida amorosa, nos relacionamentos. E essa pessoa que tem essa síndrome prefere viver na terra do nunca. Nunca pede perdão, nunca reconhece o erro, nunca reconhece a necessidade de ajuda, de tratamento, às vezes tratamento médico, às vezes tratamento psicológico. Nunca acredita que pode sair dessa condição, nunca dá um passo diferente, nunca deseja transformação, porque é imaturo, é instável.
emocionalmente instável, espiritualmente instável. Um dia está amando a Deus, adorando, um dia está lá no inferno, sendo perseguido por Satanás e deixando ele se ir andar. Então é tempo de sair da terra do nunca. E é tempo de falar: Senhor, eu quero crescer, amadurecer espiritualmente, tomar decisões de mudança. Chega da síndrome do Peter Pan. Saia da terra do nunca. 1 Coríntios 14. Olha o que diz a palavra. 14, o versículo 20. Irmãos, não sejais meninos, crianças imaturas no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Deixa de ser menino. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: deixa de ser menino. Amadureça. Cresça. Saia da terra do nunca. Qual é o nunca que você se impôs? A gente sempre tem o nunca, né? Nunca vai dar certo, eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou conquistar. Na minha vida o nunca não existe. Na minha vida existe possibilidades. Na minha vida existe oportunidades. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Hebreus 5, no versículo 13. Vamos ler. Hebreus 5, versículo 13 e 14. Diz assim: qualquer que ainda se alimenta de leite é obviamente inexperiente, não está experimentando na palavra da justiça, em conformidade com a vontade divina, em propósito, pensamento e ação, porque é criança, isto é, um bebê ainda incapaz de falar. Mas o alimento sólido é para os maduros, pessoas adultas, os quais, em razão do costume, cujos sentidos e faculdades mentais foram treinados pela prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal, aquilo que é moralmente bom e nobre, e o que é mal e contrário à lei divina ou humana. Olha, que versículo tremendo. Então, nós vamos sair dessa condição. Chega de leitinho. Amém? Uma vez disseram para mim e para o meu marido, há alguns anos, quando nós éramos de um ministério bem tradicional, e nós estávamos vivendo o avivamento, recebendo os dons do Espírito, participando de acampamentos, naquele mover do Espírito, quando começou, né, o cair no Espírito. E tínhamos uma pastora, e ela falou: olha, o meu avô pregava arroz com feijão, o meu pai prega arroz com feijão, e eu vou continuar pregando arroz com feijão. Ou, em outras palavras, vai ser sempre isso. Aí nós entendemos que nós precisávamos de mais alimento, mais presença de Deus. Não dá mais para ficar tomando só o leitinho. Amém? E lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 2, diz assim: desejai ardentemente, sinceramente e afetuosamente, como crianças recém-nascidas, o leite racional, não falsificado, não adulterado, a fim de crescerdes por meio dele até a completa salvação. Então nós precisamos de um leite racional, que é a palavra de Deus, que é a presença do Espírito, e crescemos com base, com atitudes na palavra de Deus, para expandirmos o reino e para vivermos a expansão na nossa vida. Então, para isso, é necessário sair da terra do nunca. Quem era o perseguidor do Peter Pan? Quem se lembra? O gancho. Sabe o que significa o gancho na síndrome?
São os ganchos psíquicos que nós trazemos do nosso passado. Eles estão sempre nos perseguindo e eles querem nos puxar para trás. E essa palavra está nos dizendo isso. Nós precisamos amadurecer e crescer firmados na palavra e na presença do Espírito. Então, Peter Pan é um filme, um desenho gostoso de assistir, mas é um desenho que te coloca lá na terra do nunca, naquilo que nunca vai acontecer. E hoje o Espírito do Senhor está te falando: sai da terra do nunca. Olha para a tua vida, olha para a tua casa e vai falar: aquilo que nunca existiu, a partir de hoje vai existir. Vai vir a existência, porque Deus está me tirando. Deus está matando o meu inimigo. Deus está tirando os ganchos psíquicos. E Deus está me falando: é hora de crescer. É hora de amadurecer. É hora de viver a presença do Espírito Santo. Ou eu sou do Senhor, ou eu sou meia boca. E meia boca o Senhor vomita. É isso que fala a palavra de Deus. Não existe meio, queridos. Meio crente, meio cristão, meio adorador, meio espiritual. Sai para lá, Satanás, porque o meio é vomitado da boca do Senhor. Eu quero ser inteiro. Inteiro do Senhor, amém? E a terceira síndrome é a síndrome do narcisismo. Ou mais corretamente, como se diz hoje, o transtorno da personalidade narcisista, que é uma condição mental caracterizada por um padrão de grandiosidade. A pessoa se acha o máximo. As pessoas que têm essa síndrome, elas são inflamadas em si mesmas. O seu ego é muito inflado. E ela acha que ela tem privilégios. Ela tem que sempre ter privilégios, né? Ela tem que ter privilégios no ministério, ela tem que aparecer, ela tem que ser elogiada, ela tem que ser a mais bonita, ela tem que ser que tem a voz melhor, o que toca melhor, o que sabe orar mais. Ela tem que ser, ela tem que aparecer. E no serviço ela é assim, só que ela afasta as pessoas, porque ninguém consegue viver com o narcisista. O narcisista é egoísta. Ele só pensa em si mesmo. Mas sabe por que ele tem isso? Porque ele quer esconder a sua baixa autoestima, a sua insegurança, o sentimento de fracasso que ele carrega. Só que eu quero te dizer, em Cristo, tudo isso pode acabar da sua vida. Você pode ser curado de todo egoísmo, de toda dor. Você não é um fracassado. Ontem nós fizemos aquela prática aqui, quem esteve aqui ontem à noite. A gaveta da capacidade já foi aberta e você pode mudar a sua história, trabalhando a sua mente. O narcisista, ele é invejoso. E ele acha que as pessoas têm inveja dele também. Ó, que coisa engraçada. Porque ele se acha tão bom, tão santo, tão espiritual, que ele acha que as pessoas têm inveja dele também. Então essas 3 síndromes têm atacado o povo de Deus. E nós precisamos ser curados delas. E aqueles discípulos sabiam disso. Por isso que eles entenderam que eles precisavam da presença do profeta. E voltando lá, o 4º ponto, em 2 Reis. O discípulo gritou, lá no versículo 4, no versículo 5, ai meu Senhor. O discípulo gritou, ai meu Senhor, o machado caiu. E disse que era emprestado. E naquele tempo era raro um machado, não era comum como hoje. Você vai ali na loja e compra. E com certeza devia ser um objeto caro, um instrumento caro de trabalho, e era emprestado. Mas mais uma vez nós vemos aqui a atitude. Ele não foi buscar a ajuda dos outros discípulos. Vamos fazer um mergulho aqui, vamos tentar achar o machado. Não, vamos jogar uma rede, vamos fazer qualquer coisa. Não. Ele foi aonde? No profeta.
Muitas vezes diante de situações difíceis, sabe onde as pessoas vão? Vão em outras pessoas, muitas vezes não tem nem a palavra de Deus como o centro da sua vida. Vai buscar conselho do ímpio. É problema financeiro, vai no agiota. Vai buscar em tudo quanto é lugar. Vai tomando resoluções. E não busca Deus. Mas aquele discípulo falou: ai, meu Senhor. E o Senhor dele veio. E quando você fala: ai, Senhor, vem em meu socorro, o que acontece? Ele é o socorro presente. Quando você fala: ai, meu Senhor, eu preciso de forças, Ele te lembra que o Senhor é a tua fortaleza. Quando você está triste, acabado, a alma batida, o Senhor se levanta e Ele fala: eu sou contigo, levanta e anda. Quando você fala: ai, meu Senhor, eu não aguento mais, o Senhor fala: mas eu sou o teu pastor e tenho um pasto verdejante para você. Quando você pensa que Deus te esqueceu, Ele está te mostrando: eu estou ao seu lado, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Porque Ele é Deus. E hoje você vai falar: ai, meu Senhor, eu preciso de Ti. Ai, meu Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso da Tua cura, eu estou doente. Eu preciso da Tua força para continuar. Eu preciso de uma palavra de incentivo, de renovo. Eu preciso da Tua sabedoria. Eu preciso do Teu discernimento. Eu preciso do 7 Espírito do Senhor na minha vida. E é tão tremendo que o Senhor vem. O homem de Deus perguntou no versículo 6: onde caiu? Ele mostrou o lugar. E olha isso, gente. Cortando um galho, lançou ali e fez o ferro flutuar. Que galho que é esse? É o galho da videira. Ele pega uma parte dele e ele joga. E aquele machado começa a flutuar. Jesus está aqui. Ele é a videira. E Ele está falando: sem mim nada podeis fazer. Mas tudo que está ligado em mim está enxertado. E quando você está enxertado, o machado começa a flutuar. Quando você está enxertado, o milagre começa a acontecer. Porque Ele é a nossa videira. Nós somos os ramos, os galhos enxertados nessa videira. Então quando você está precisando, Ele pega um outro galho, Ele pega o teu pastor, Ele pega o teu líder, Ele pega uma pessoa espiritual, Ele pega o teu discipulador e Ele joga e Ele te ajuda a levantar-se. Ele te dá condições, mas a questão é a escolha. Porque muitos não querem, muitos escolhem ficar ali naquele lugar de dor, naquele lugar de isolamento, naquele lugar de arrogância, naquele lugar de orgulho, naquele lugar de mesmice, de acomodação. Por isso que não expande. E a videira está aqui hoje. Ele está aqui hoje e Ele quer expandir a sua mente, a minha mente. Ele quer expandir a nossa vida espiritual. A mão do Senhor está estendida. E Ele só precisa que você fale: ai, meu Senhor, eu preciso de Ti. Ai, meu Senhor, como eu preciso de Ti. O profeta estendeu a mão e o milagre aconteceu. A mão do Senhor está estendida hoje. Se você precisa do milagre, fique em pé. E você vai falar: ai, meu Senhor. Começa a orar. Começa a falar: ai, meu Senhor, eu quero já chamar os pastores para vir aqui, porque vai acontecer milagre aqui hoje. Pode vir os pastores aqui, por favor. Paulo, Avel, nós vamos orar. Começa a falar